Oi, pessoal, essa é a nossa aula 14, onde a gente inicia as técnicas comportamentais na terapia cognitivo-comportamental. O foco dessa aula é a gente trabalhar três técnicas: a exposição, a dessensibilização sistemática e a prevenção de resposta. Essas técnicas, elas são indicadas pela literatura para o tratamento de ansiedade generalizada, transtornos de obsessivo-compulsivo, fobias e transtorno de pânico. São o que a gente considera padrão ouro para esses transtornos, certo? Em geral, o uso dessas técnicas conciliado com técnicas cognitivas. É isso que os estudos mostram, que é a união dessas duas técnicas que faz a diferença na remissão dos sintomas, certo? E aí, bom, isso considera-se que sempre se faz conceituação cognitiva, sempre se faz avaliação, a partir daí se faz o plano de tratamento e, identificado esses transtornos, se pensa em utilizar essas técnicas que são as mais indicadas para esses casos. Introdução, essas técnicas elas foram desenvolvidas por Volpe, principalmente a exposição foi desenvolvida por Volpe na década de 50 no modelo animal, expondo animais a situações de fobia, gerando fobia nos animais e depois fazendo com que eles fossem expostos ao estímulo para a remissão do sintoma de ansiedade, de medo. Na sequência, ele desenvolveu a dessensibilização sistemática, onde ele uniu as técnicas de relaxamento, que a gente vai falar um pouco mais hoje. E, por fim, o que os autores trouxeram e defenderam é que essas técnicas, elas promovem um fenômeno que se chama habituação, que refere-se ao desaparecimento natural da reação de desconforto quando o indivíduo permanece em contato com as sensações desagradáveis, mas não prejudiciais e por um tempo necessário. Certo? Então, permanecer em contato com as sensações desagradáveis reduz ou desaparece a sensação de desconforto gerada por eles. Tem um estudo com pacientes com toque que traz justamente a questão de que quando eles são solicitados a não tocar em objetos sujos e a tocar em objetos sujos e não lavar as mãos, eles, num primeiro momento, experimentam um nível de ansiedade aumentado, mas de 15 minutos a 3 horas depois, todos eles tiveram uma redução do nível de ansiedade. O objetivo dessas técnicas, então, é desenvolver a habituação do cliente ao estímulo aversivo e torná-lo um estímulo neutro, ou seja, que não desencadeia reações emocionais de medo, ansiedade ou reações físicas e comportamentais associadas. Quando usar fobia, toque ou transtornos que envolvem evitações e compulsões associadas a medo e ansiedade. A exposição, então, é a técnica primeira, que consiste no que ela mesma diz, expor o cliente à situação de estresse, de ansiedade e medo, certo? Ela pode acontecer gradualmente ou pode acontecer de uma forma abrupta, conforme de acordo com o cliente, como as questões forem surgindo. Deve sempre ser acompanhado de uma escala de ansiedade, isso é importante. Então, à medida que eu exponho o cliente ao estímulo aversivo, eu preciso ir vendo como é que está o nível de ansiedade. Então, sempre se pergunta de 0 a 100 como é que está a sua ansiedade agora, e com isso ele vai percebendo que à medida que ele vai ficando exposto, ele vai baixando a ansiedade que ele tem em relação àquela situação ou àquele objeto. A dessensibilização sistemática, então, é uma técnica que deriva da exposição, né? Então, ela é uma exposição gradual somada a um exercício de relaxamento. O método da dessensibilização sistemática é justamente desenvolvido por Volpe. Ele visa o quê? Que o cliente construa uma lista de situações onde ele tem a sensação de medo ou de ansiedade e ele vai ali, a partir dessa escala SUDS, identificar os que geram mais ansiedade, de extrema ansiedade, e os que geram nenhuma ansiedade. Se constrói essa lista, né? Partindo da que gera menos ansiedade ou leve ansiedade até aquela que gera muita ansiedade. E vamos sessão a sessão expondo o cliente a cada uma delas. Certo? Nem sempre a gente vai a cada sessão fazer isso, mas a ideia é que vá fazendo uma sequência. Sempre antes da exposição, a gente realiza uma técnica de relaxamento para o cliente entrar num estado de relaxamento quando for iniciar a exposição. Então, ele inicia a exposição relaxado, e a ideia é fazer esse emparelhamento entre o sentimento de relaxamento, de descanso com o estímulo aversivo.
Importante, então, sempre da menos ansiogênica para mais ansiogênica, tá, gente? Importante, as técnicas de exposição e dessensibilização sempre devem ser usadas com técnicas cognitivas. Isso é fundamental, porque já existem estudos que mostram que quando se usa apenas a técnica comportamental, nesses casos, a gente tem uma redução de 30% na adesão dos pacientes ao tratamento. Então, se acredita que a forma como o cliente interpreta ou pensa sobre o processo terapêutico é importante para que ele faça adesão ao tratamento e se motive para fazer a exposição, certo? Então, sempre se utiliza a técnica de psicoeducação, de reestruturação cognitiva, de feedback para o cliente, então, e falando sobre como ele está vivenciando o próprio tratamento e compreendendo o que está acontecendo com ele ali. As técnicas de exposição. A exposição imaginária tem um vídeo lá na minha página para vocês olharem que exemplifica a situação de exposição imaginária. Em sessão, a gente solicitar que o cliente feche os olhos e imagine uma situação de exposição ao estímulo aversivo. A partir disso, a gente vai avaliando a ansiedade e, em geral, se grava esse momento e se pede para que ele escute em casa para que vá desenvolvendo a habituação. Ela, em geral, antecede a exposição em vivo. A exposição virtual é outra técnica, também tem um vídeo lá sobre isso, que é expor a realidade virtual, a partir do uso de um óculos que coloca o cliente em contato com uma realidade virtual do objeto estressor, ou objeto aversivo. Então, ele entra em contato com esse objeto, se expõe a esse objeto a partir da realidade virtual, tem tido grandes resultados interessantes na literatura. Também tem um vídeo lá falando um pouco sobre isso. E a exposição em vivo, então, é expor diretamente o cliente à situação aversiva. Em geral, ela é a última, ela, pelo nível de ansiedade que desperta, ela fica para o final da lista. Também tem um vídeo lá trazendo uma exemplificação dessa técnica. Por fim, a exposição interoceptiva, que é uma exposição utilizada para crise de pânico, onde a gente solicita que o cliente, então, promova uma crise de pânico, ou melhor, a gente promove uma crise de pânico com o cliente na sessão terapêutica e, junto com ele, vai vivenciando aquele momento, promovendo mudança comportamental, então, usando técnicas de relaxamento para que ele se sinta melhor na crise, que ele veja que ele tem condições de enfrentar essa crise e também que ele vá se pensando diferente em relação às reações fisiológicas que a crise promove, não pensando o que geralmente é foco de pensamento, transtorno do pânico, que ele vai morrer ou que ele vai enlouquecer. Então, ele vai desconstruindo esses pensamentos automáticos e vai construindo pensamentos alternativos, se expondo à própria situação. É uma técnica bastante questionada, cheia de dúvidas, depois nós vamos conversar mais sobre isso, eu quero ouvir a opinião de vocês. Prevenção de respostas, por fim, é uma técnica dirigida a transtorno obsessivo compulsivo, ela serve principalmente para não realização de comportamentos compulsivos. Então, a gente solicita que o cliente não realize comportamentos compulsivos, seja na sessão, seja fora da sessão, né? E com isso, ele vai perdendo a necessidade de realizar aquele comportamento compensatório, a ansiedade, certo? Então, geralmente, a técnica de prevenção, a resposta, ela vem associada à técnica de exposição, se chama EPR, que é a técnica fundamental do transtorno obsessivo compulsivo. Era isso que eu tinha para hoje, vejam os vídeos, essa aula foi um pouco corrida, mas a ideia é justamente despertar a curiosidade de vocês. Tem mais um texto para a gente ler e vou abrir um fórum para a gente falar de exposição agora. Nos vemos mais tarde no fórum. Um abraço.